Então, vamos começar esse bloco com uma pequena curiosidade. Quase uma citação, tá? Fugindo às opressões da escravidão, muitos negros escravizados fugiam das fazendas e se refugiavam nos quilombos. Quilombo, palavra banto do idioma quimbundo, que significa povoação. Acampamento, fortificado, enfim, tinha uma série de traduções. Eram cidades formadas por negros escravizados, fugidos e que reproduziam os costumes sociais africanos. O maior dos quilombos foi de Palmares, no atual estado do Alagoas, cujo líder foi Zumbi, se tornou símbolo da luta dos negros pelo reconhecimento dos seus direitos. A data da morte de Zumbi é 20 de novembro e se tornou o Dia da Consciência Negra, que é feriado em muitas localidades brasileiras. Zumbi significa duende, um ser fantástico, em quimbundo. Ele era neto de Aqualtune, princesa do Congo, que havia sido capturada e vendida como escrava no Brasil. Certo? Uma segunda curiosidade interessantíssima é que a gente tem como um dos legados aí da cultura africana, mas que hoje é considerada afro-brasileira porque se configurou no Brasil. Então, quando a gente fala de cultura afro-brasileira, significa que são matrizes africanas que foram adaptadas no Brasil, certo? E uma dessas heranças, assim, que a gente pode dizer que se gestou no Brasil é a Umbanda. Umbanda é uma palavra banto, significa magia, né? E ela une rituais de diferentes locais, que é uma coisa bem interessante. Por exemplo, Umbanda é uma palavra banto, mas que cultua, né, os orixás, que são divindades nagô-iorubás, né? O termo orixá é nagô-iorubá, como a gente já viu. Também cultua os caboclos da terra, ou as divindades indígenas, né? Os ciganos e orientais do espiritismo, né? E uma cadeia de outros espíritos também que se manifestam. Os santos católicos são agregados a esse ritual. Os pretos velhos do Congo, da Angola, da Mina, que são locais bem diferentes, né? E ali estão nesse ritual também crianças, herês, São Cosme, São Damião, que também são santos católicos, né? E da mesma forma, uma outra curiosidade interessante é a quimbanda. É uma palavra também de origem quibundo, que significa curandeiros. E essa quimbanda, ela é uma dissidência, vamos dizer assim. Ela é um tronco da Umbanda que se separou. E ela une, curiosamente, as duas principais entidades da quimbanda. É o Exu, né, que é uma entidade Yorubá, Nagô-Yorubá, e a Bombogira, que é uma entidade Banto, né? Essas duas são corruptelas, obviamente, né? Algumas pessoas chamam de Pombagira também, Pombogira. E essas duas divindades são tanto a Yorubá, Banto, a Nagô-Yorubá, que é Exu, e a Bombogira, que é Banto, são as divindades que cuidam das ruas, dos cruzeiros, enfim, que eles chamam também vulgarmente de povo da rua, né? Uma outra curiosidade interessantíssima que a gente traz aqui para a abertura desse módulo, né? Exatamente falando das palavras, né? A origem, qual é o significado das palavras, porque muitas vezes a gente repete sem se dar conta. E candomblé, por exemplo, que é uma das palavras bem famosas no Brasil, né? É um termo quimbundo. Na verdade, ele é formado por duas origens, né? O primeiro, o termo quimbundo, que é candombe, muito conhecido até no Uruguai, né? Candombe, que significa danças com atabaques. E com o termo iorubá, ilê, que significa casa. Então, a gente pode traduzir candombe, ilê, ou candomblé, como casa de dança com atabaques, ou a casa que se dança com atabaques. Interessante essa mescla, né, essa mistura, mas que a gente tem que compreender exatamente a questão etimológica, né? Ou muitas vezes a gente tem que desmontar a palavra exatamente para chegar num contexto, né? E aí, seguindo, nós podemos falar também das palavras. Muitas palavras, uma infinidade de palavras. Eu trouxe aqui algumas exatamente porque estão no nosso contexto. Por exemplo, a gente falou há pouco dos ritmos, né? A questão do tambor, enfim, aí entra o berimbau, a gente já falou da bunda, né? Que vem mebunda, que é uma palavra quibundo, né? Daí a gente pode falar do cachimbo, cacunda, cafuné, calango, candimba, capanga, carimbo é uma palavra banto,
caxinguelê, cochilar. Essa palavra também não existia, né? Do português arcaico original, dormitar, né? E o negro banto colocou, não, é cochilar, porque eu não vou dormitar. Então, cochilar. Coringa, dar ganja, né? Essa coisa de dar um sentido de vaidade, né? Macumba, marimbondo, que a gente já falava, mocambo, que é as comeeiras, né, das casas, molambo, moleque, muamba, quilombo, a gente já falou agora, quizomba, que é um gênero musical, o estilo de dança, né? Quitanda, a gente vai na quitanda comprar quitutes. Quitanda e quitute são palavras de origem banto. A própria palavra samba, que a gente já falou, senzala também, xingar, e uma série de outras, lembrando aí, né, que a doutora Ieda Pessoa de Castro já nos disse que as palavras do tronco linguístico banto, incorporadas ao português do Brasil, modificaram o português falado no Brasil. E aí a gente pode começar a fazer algumas exemplificações bem práticas. Por exemplo, se a gente vai para os ritmos, a gente sabe que a maioria dos africanos, o ritmo é percursivo, aquele ritmo que quando toca, mexe com todo o corpo, né? É uma música para a gente perceber com o corpo todo. E o samba é a maior expressão, né? Vamos dizer assim, dos ritmos que influenciaram o Brasil. Mas tem o maracatu, o jongo, o carimbó, o maxixe, o maculelê. A gente pode ir para os instrumentos musicais também, que estão no nosso dia a dia, né? Agogô, berimbau, timbal, o afoxé, o ganzá, o cachixi, né? Aí entra a questão dos tambores, todo esse universo dos tambores, né? Que existem nas diversas atividades culturais, né? Desde a bateria da escola de samba, enfim, né? Dos cortejos aí, dos blocos. A capoeira, que tem as matrizes fortemente africanas, né? A gente estuda, inclusive, quando a gente ouve as técnicas de guerra aí da rainha Ginga, que é da onde vem o movimento, né? A ginga da capoeira. Mas ela é um ritmo, ela é música, ela é dança e uma luta marcial hoje em dia, né? Então, essa é uma herança fortemente africana que se modificou aqui no Brasil e deu essa característica. Então, para entender muitas expressões musicais, por exemplo, nós estamos falando de ritmos, né? Ritmo e música. Aí, se a gente ouvir, por exemplo, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Carlinhos Brown, Mariane de Castro, Vinícius de Moraes, Rita Benedito, Virgínia Rodrigues, os diversos sambas de enredo, né, que ilustram aí a música do Brasil, a gente precisa minimamente conhecer as palavras de origem africana. Vamos dizer assim, primordial, certo? A gente vai se deparar com muitas palavras do universo Yorubá, que a gente já viu antes, e do universo Banto, certo? Isso aí só na questão dos ritmos. Se a gente for para a culinária, por exemplo, a famosa feijoada brasileira, o mocotó, a moqueca, o vatapá, isso falando palavras Banto. No universo Yorubá tem o acaçá, o acarajé, o amalá, o azeite de dendê, que é comum para ambas, né? Chamado no universo Yorubá de epô, né? E no universo Banto de dendê, né? Aí entra a questão, o mungunzá, que a gente já falou antes, a quitanda, o quitute, o quibebe, o giló, a canjica, a canja, tudo palavra Banto, essas últimas que eu disse. Farofa, fubá, certo? Aí entra uma outra curiosidade no mundo da culinária, mais especificamente falando da palavra cachaça. Cachaça é uma palavra banto quibundo, certo? E que na época da escravidão ficou muito conhecida aí com aquele contexto da cana-do-açúcar, né? A cachaça ficou muito conhecida como pinga, né? Exatamente porque naqueles alambiques gigantescos onde se fazia o melaço para tirar, né, a evaporação da água, da pinga, né, da cachaça, ela evaporava, condensava no teto e pingava. E essa pinga, ela se tornava aguardente quando o escravo que estava fazendo o melaço teria sofrido algum castigo, geralmente com um chicote, né, que cortava a sua pele, as suas costas,
pingava, fazia essa pinga, pingava e virava aguardente, porque ardia quando pingava nos corpos mutilados aí e surrados, né, dos escravos que estavam fazendo esse melaço para fazer a cana, para fazer a cachaça. Isso é uma curiosidade aí dos tempos, né, do nosso Brasil colônia. E Brasil Império também, né? Bom, eu quero trazer também uma contribuição de alguns filmes, porque isso fixa bastante, né, quando a gente assiste filmes com a temática da cultura afro-brasileira, né, africana no Brasil e vice-versa, né? A gente tem aí, por exemplo, uma infinidade de filmes. Eu trouxe só alguns que são, assim, os bem básicos, assim, que a gente tem que tem que assistir, no mínimo, uma vez na vida, né, ou mais. Gangazumba, né, de 63, Chica da Silva, de 76, Chico Rei, esses últimos que eu falei, todos eles do Cacá Diegues, né, com direção. Aí tem Quilombo, também do Cacá Diegues. Amistad é um filme fantástico para quem quer ter uma visão, vamos dizer assim, materializada do que era arrancar esses negros da África, né, de seus locais de origem, e colocar num tumbeiro ou num navio negreiro. Amistad é sensacional. Aí tem alguns documentários como Jardim das Folhas Sagradas, Tenda dos Milagres, que tem filme, tem a série também. A Ilha dos Escravos, de 2008, Besouro, um filme brasileiro muito bonito. O Nó do Diabo, Vazante, de 2017, Abolição, de 2018. E aí alguns documentários como Gisele Omindarewa, que é uma francesa, né? Assim como Pierre Verger e Baptiste, que vieram para o Brasil e acabaram se iniciando na religião de matriz africana. E a Gisele e o Verger, por exemplo, viraram pais e mães de santo, né? E a Lorixá, mãe de santo, e Babalorixá, pai de santo, né? Vamos uma tradução bem chula, tá? Aí tem alguns documentários também fantásticos, como Mãe de Santo, Xirê dos Orixás, Atabaque Nzinga, que é um filme também muito bacana, que fala do mundo banto, fala bastante da Ninquice, que é a divindade, né, Matamba. Na Rota dos Orixás, falando da história do Pierre Verger, que eu falei há um pouquinho. O Pierre Fatumbi Verger também, o mensageiro entre dois mundos. Os Orixás da Bahia, enfim. Aí, trazendo para o nosso universo aqui do sul do Brasil, nós temos uma série de documentários aí, como Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense, uma visão antropológica do antropólogo Norton Correia também, bem bacana, um documentário bem elucidativo. A gente tem o Batuque Gaúcho, também um documentário, a tradição do Bará do Mercado, né, que é o nosso orixá da rua, o projeto Berço do Batuque, também do mestre Borel, que é um alabê tamboreiro, né, que fala toda a questão musical, né. E eu recomendo também o site Batuque RS aí, do meu colega Babafil, meu irmão Babafil, que também tem vários vídeos didáticos ali, exatamente dando essa noção do quanto a religião de matriz africana no Rio Grande do Sul é configurada. Então, recomendo, vale muito a pena a gente assistir. Bom, então trazendo, né, um pouco dessa dinâmica, a gente encerra esse bloco e a gente vai para o próximo, falando exatamente da influência de toda essa magnitude, de todo esse universo, né, africano e afro-brasileiro no universo do carnaval. Bom, então, com toda essa bagagem, né, que a gente acaba adquirindo exatamente em cima desses trabalhos magníficos e principalmente dessas pesquisas, né, que dão origem muitas vezes a enredos fantásticos e formidáveis. Aí eu sempre enfatizo o seguinte, da gente não cuidar também quando a gente for fazer algum desenvolvimento, né, cuidar para não misturar, claro que se for fábula em forma de fábula, em forma de uma história, de uma ficção, ok, perfeito. Mas se a gente for fazer uma pesquisa histórica, até um enredo que fale de um personagem histórico, né, fundamental,
a gente tem que cuidar muito com essas dinâmicas universais. Por exemplo, inclusive, aqui no Império Banto ele é muito diversificado, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a África do Sul, a gente tem o magnífico Império do Zimbábue, né? A Ilha de Madagascar. Então, essas diferenças, essas peculiaridades e especialidades são muito pontuais, né? Salvo, como eu falei, se for uma fábula, né? Bom, eu vou falar por experiência própria. Me despertou fascínio, né? E sempre me deixou sempre curioso, né? E sempre querendo saber um pouco mais da cultura africana e afro-brasileira, exatamente do contexto do carnaval. Por quê? Porque assistindo aqueles desfiles fantásticos, né? Eu comecei lá nos anos 80 a acompanhar de forma assim, mais, vamos dizer, com esse olhar mais de querer saber do detalhamento, né? Exatamente acompanhando os desfiles do carnaval pela TV, onde cada ala era contada, né? Um detalhe do enredo daquela escola de samba. E isso foi algo assim que eu lembro do desfile da Beija-Flor, da criação do mundo na tradição Nagô. Eu fiquei extasiado, assim, né? Tipo, nossa, que universo, que mundo é esse, né? E eu fui começar a ler, né? E nessa época não tinha muito recurso, né? O que tem hoje. A gente tem, por exemplo, um plantel aí de enredos, sambas de enredo, enfim, pesquisas aí fantásticas na internet, né? Então tá muito mais próximo de nós. Tem livros, né? Tem literaturas, enfim, que falam, que discorrem aí exatamente como é que se desenvolve, como é que foi realizado, né? Esses desfiles, a pesquisa, enfim. Então tem muito material que a gente pode aproveitar nos dias de hoje. Ainda bem, né? Bem, eu lembro também, me passa na lembrança, Kizomba, Festa da Raça da Vila Isabel, né? Aí eu lembro também Teresa de Benguela, né? Que trouxe exatamente um outro olhar, assim, essa questão do universo banto, né? A União da Ilha, quando falou do Pierre Verger, né? Que Pierre Verger, ele era um ativista francês na África, que leu Jubiabá, o enredo explica, né? Ele leu Jubiabá de Jorge Amado e disse, bah, mas eu preciso conhecer. O Bá é por minha conta, tá? Eu preciso conhecer Salvador, eu preciso conhecer o Brasil, essa terra fascinante, terra dos orixás, né? Então, isso tudo o enredo da ilha trouxe para nosso conhecimento, né? O próprio enredos antológicos aí, como 100 anos, 100 anos da libertação dos escravos da Mangueira, né? Que gerou aquele samba antológico magnífico, né? E aí, trazendo para outras realidades, por exemplo, o Salgueiro com as candaces, as Senhoras do Ventre do Mundo, o Tambor, o Xangô, né? São tudo enredos que exaltam a cultura e esse universo africano, né? Aí, por exemplo, a gente indo para São Paulo, acho que nos últimos anos tem, e não só nos últimos anos, né? Mas nos últimos anos tem sido bem pontual e muito presente os enredos com temática africana, africanista e afro-brasileira, né? Aí eu até destaco aí duas escolas, como a Mocidade Alegre com a Iô, o Espírito do Tambor, que era um Itã. Itã são lendas, né? Que eu desconhecia, por exemplo. Eu tomei conhecimento exatamente lendo a sinopse e o enredo, o desenvolvimento do enredo. A própria Mancha agora foi campeã, né? Com a história de Aqualtune, né, que é a princesa essa angolana, a gente já comentou aqui, que foi escravizada, né, e que foi a matriarca, vamos dizer assim, né, do Quilombo dos Palmares. E também, eu gostaria até de pontuar esse enredo agora da Acadêmicos da Grande Rio, falando do Joãozinho da Gomeia, né, o babalorixá aí, talvez, segundo o enredo, mais famoso do Brasil. E eu finalmente, lendo o enredo aí o desenvolvimento da sinopse do Acadêmicos do Grande Rio, eu pude entender, porque eu até então eu não compreendia essas idas e vindas aí do Joãozinho da Gomeia, que foi iniciado, né, no mundo iorubá, mas que também mantinha em sua roça ou sua casa de matriz africana ou sua unidade tradicional territorial, né, como reza aí o decreto
6040 aí, que é política para os povos tradicionais de matriz africana, né? Ele coexistiam ali na sua, vamos dizer assim, no seu terreiro, o mundo banto e o mundo iorubá. Então, finalmente eu pude entender, claro, também com as matrizes da Umbanda, que a gente já viu aqui, né, que é também herança afro-brasileira, certo? Então, esse universo do carnaval, Rio, São Paulo, enfim, claro, Porto Alegre também, né, sempre me despertou e me deixou assim com estas, vamos dizer assim, com essas provocações, né? Exatamente o que nos faz seguir, né? Estudar e ler e compreender exatamente quando a gente se sente provocado. Aí, claro, trazendo para o universo de Porto Alegre, né? A gente tem o Bambas aí. O Bambas da Orgia foi uma escola inspiradora, né? Eu lembro que o primeiro enredo afro que eu vi no Bambas foi Pompas Ayana Soacalá, né? Eu lembro desse o samba na voz do Jajá, então isso também me deixou bastante curioso, né, de saber dessa fundação das casas de candomblé de Salvador. E o próprio Festa de Batuque, né? Aí, claro, também a gente traz a Restinga com Zumbi, o IAPI antes de samba Semba, né, que é uma palavra que a gente já viu aqui que é banto, a Praiana com o Xumaré, enfim, muitos e muitos enredos, né, de temática africanista. E aí eu queria fazer só um adendo também aqui, mais uma curiosidade também, né, que, só abrir um parênteses, né, que as religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul, a gente tem a presença do candomblé, candomblé queto aqui, candomblé Angola também, né, no Rio Grande do Sul, mas aqui no Rio Grande do Sul se configura uma matriz, principalmente do povo do mundo iorubá, né, a matriz que a gente chama de Batuque do Rio Grande do Sul, né, que ela tem aí os povos Oió, que é da Nigéria, Jeje, Jexá, e uma matriz chamada Cambinda, né? E essa matriz, ela vive uma dicotomia, porque ela tem uma coincidência, né, de ter a palavra chamada Cabinda, que é um estado aqui, ó, que fica entre o Congo e Angola aqui, né? Entre os dois Congos aqui, o Congo e a República Democrática do Congo e Angola. Em Cabinda, se fosse, né, originários, essa cultura fosse originária deste local, seria o mundo banto. Mas o povo, essas pessoas que professam essa religião aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, elas vivem essa dicotomia. Elas têm um nome, né, que remete a esse estado, Cabinda, mas cantam em Yorubá. As suas divindades são Nagô e Yorubás, né, que são os orixás. E há todo um estudo exatamente para tentar identificar a real origem, né? Talvez sejam africanos oriundos desse estado, mas que acabaram incorporando as divindades iorubanas, né? Nagô e Yorubá. Ou é uma corruptela de outras palavras como Cambin ou Cambine, né? Que são os primos aí da família de Oraniã e Xangô. Certo? Mas só um parênteses. E aí, chamar atenção também, exatamente, a gente, em janeiro de 2019, fez uma aula aberta na Escola de Samba Império do Sol, falando praticamente desse universo que a gente tratou, né, nessa videoaula, para dar conta exatamente de dois momentos da escola. A escola vinha de um enredo desenvolvido sobre quicumbis e maçambiques, né? Que é o Alto da Congada, ali na cidade de Osório, né? E Congada remete a Congo, né? O rei e a rainha do Congo, e aí o universo banto, certo? E aí, em 2019, né? Salva aí, pulando 2017, que os bombeiros interditaram a pista, e 2018, que não teve carnaval em Porto Alegre, 2019, a escola resolveu reeditar o enredo do Mano Brum, O Tampeu Jarô, né? E O Tampeu Jarô é uma das gêmeas que foram capturadas, né, no Benin e foram feitas escravas no Brasil e acabaram fundando as matrizes da Casa Branca da Bahia, certo? Universo e Yorubá. Dois momentos distintos, né?
E para a nossa comunidade era difícil de identificar, né, o que era cultura iorubá, né, e o que era a cultura banto. E a gente fez uma aula exatamente com todo esse contexto, né, e aí agora estamos socializando ela com todos aí que nos assistem, exatamente para a gente conseguir classificar, né, e compreender, por exemplo, quando a gente se depara com uma obra dessas, a gente conseguir se situar, né, nesse universo africano, nessa cultura afro-brasileira e toda essa magnitude, né, que os africanos trouxeram para as configurações do Brasil. Seguindo então, eu deixo aqui como sugestões de leituras, né, que eu já fiz o uso e utilizo com frequência, né? Eu já comentei aqui do Raimundo Nina Rodrigues, né? Claro que tem que ter um cuidado na leitura deste teórico. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, né, a fazer todo um apanhado aí da cultura Yorubá Nagô. Ele era um higienista, enfim, ele vivia o mundo, né, da teoria racial, aquela da supremacia, enfim, que a gente tem que ter todo um cuidado assim para fazer uso dessa leitura. Bem, depois tem o Manuel Querino, que inspirou Jorge Amado, né, a fazer o personagem de Tenda dos Milagres, né, o Pedro Arcanjo de Tenda dos Milagres. Bem interessante, Manuel Querino foi um dos primeiros negros a ser considerado intelectuais no Brasil. Aí, seguindo, a gente tem o Edson de Souza Carneiro, né? Ele fez aí um compêndio de estudos aí do mundo afro-brasileiro, né? Principalmente do povo banto, né? Que a gente até então tinha Nina Rodrigues e não tinha nada do universo banto, né? Vivaldo da Costa Lima tem leituras fantásticas desse autor. Inclusive, ele descreveu genealogias das principais casas de candomblé de Salvador, né? A Casa Branca, o Gantuá, o Opoafonjá. Aí entra Pierre Verger e Roger Baptiste, os franceses, né? A Ruth Landes também é uma norte-americana que teve em Salvador, que teve problema com a polícia, inclusive, né? Que acabou pedindo que ela se retirasse do Brasil, exatamente pela intolerância que existia na época, né? Porque candomblé, capoeira, era coisa de desocupado, né? Era desqualificado na época. Trazendo para o universo gaúcho, então, isso fazendo uma generalização, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Norton Correia, que escreveu o Batuque no Rio Grande do Sul. É um livro aí etnográfico bem interessante, bem pontual. Tem o Paulo Tadeu Barbosa Ferreira, que é o único que escreve dessa bacia Cabinda, que a gente falou agora há pouco. O Reginaldo Gil Braga, que tem livros e artigos fantásticos, ele tem diversos artigos escritos exatamente com a temática das religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul. E aí também tem a revista Olorum, do meu amigo Eric Wolff, né? E é fantástica também, ela tem uma série de edições já, e com um universo assim, de materiais muito bons assim, e inspiradores. Então, uma vasta bibliografia existe, né, hoje em dia, não tem mais aquela dificuldade. Por exemplo, quando eu comecei a me interessar no assunto, lá nos final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente não tinha esse advento, né? E milhares de artigos, teses, dissertações que também podem inspirar, né, o seu trabalho. A história da África, inclusive hoje, né, contada por africanos, eu até coloco aí à disposição também essa história da África contada por africanos, que é um volume aí de livros, de obras que a Unesco colocou à disposição e inclusive existe para download no domínio público. Só colocar lá domínio público, História da África, Unesco, que vai aparecer. Certo? Então, espero ter contribuído, né, com um pouco dessas indicações, desse vasto e fértil campo que é a cultura afro-brasileira, a cultura africana e as influências que a África tem no nosso país. Ok? Então, eu desde já agradeço a oportunidade. Até a próxima. Mucuyu, axé.